Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Amém. Glória a Deus. Olha só, eu queria estar trazendo aqui, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, eu não sei se é na manhã, eu não sei se é na parte da tarde, eu não sei se é na parte da noite, eu não sei se é na parte da madrugada, mas eu tenho uma certeza e uma confirmação de Deus para a tua vida. Se você está vendo esse vídeo, se você chegou aqui, se esse vídeo chegou aí na sua timeline, pode ter certeza que é para você. E a palavra sim é para você. Se você crê, comente aqui embaixo, amém, glória a Deus. Que aí você está confirmando que essa palavra é para você. Amém, glória a Deus, aleluia. Para você que está chegando aqui agora, eu queria estar trazendo para vocês aqui, eu vou fazer uma sequência pegando desse versículo aqui, do livro de Mateus, do capítulo 17 em diante. A gente vai fazer uma sequência daqui para frente, tá bom? Porque não do primeiro, porque eu já estou daqui, então eu senti de pegar daqui para frente, tá bom? Então a gente vai fazer dessa maneira. Então sente, deixe Deus falar ao seu coração, coloque seu fone, fique desconectado daquilo que o inimigo quer que você perca a sua atenção, e deixe sua atenção focada a quem quer falar com você, pois nós já sabemos que o inimigo ele veio para roubar, ele veio para matar e ele veio para destruir. Então não permita que ele roube a tua atenção neste vídeo. Amém, glória a Deus. Prazer, deixa eu me apresentar, já cheguei falando, amém? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Berg Pires, sou formado em bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Renascer em São Paulo. Então é um prazer ter você, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam contigo. Amém? Eu queria já, se você puder, se você não puder acompanhar pela Bíblia, mas deixe alguns pontos aí, depois você volta, mas escute. Deixe o livro aberto, pegue uma caneta, um lápis e faça algumas aplicações daquilo que você vê, do que é a palavra de Deus sobre você, sobre essa palavra, sobre o entendimento que ela vai te passar. Às vezes você pode pegar até esse mesmo versículo, até esse mesmo capítulo, mas ele não vai falar da mesma maneira que ele vai falar comigo agora, ou até diferente daquilo que você imagina. Esse próprio capítulo, esse próprio versículo, com a direção do Espírito Santo, que se ele não estiver aqui para falar, eu não estaria aqui. Então, eu já fiz um preparo, já dei uma orada, já pedi a presença notória dele aqui, que ele fale ao teu coração, para que nós possamos entender. Mas qual o título desse vídeo? Eu creio que até o final, e se já está o título aí, é porque você já sabe que é confirmação do Espírito Santo. E se ele subiu, é confirmação do Espírito Santo. Então, quando a gente coloca ele para agir, que nós deixamos ele trabalhar, é ele e não mais a gente. Eu creio dessa maneira. Eu creio nisso. Conhecedor da palavra é muitos, mas a direção que está aqui dentro para guiar é para poucos. Nós sabemos que até o próprio Jesus, como diz a própria palavra, ele foi acusado pelos conhecedores da verdade.
Pessoas essas que diziam conhecer a Torá. E prova-se biblicamente que foram os próprios conhecedores, ou seja, as pessoas conhecedoras das palavras, mas que não existia sobre elas o Espírito Santo, porque se existisse, elas confirmariam a presença de Jesus. Então são pessoas conhecedoras. Se até aqui você já entendeu, até aqui você já está sentindo apegado. Amém? E que Deus venha sobre você, que Ele venha, então peça agora a Ele: Senhor, abre a minha audição espiritual, abre a minha visão espiritual, pois o Senhor é onipresente, onisciente e onipotência. Amém? Então, é tudo onde começar com oni, ele se faz ciência, presença. Amém? A transfiguração de Jesus se encontra em Mateus, se encontra em Mateus de capítulo 17, de versículo em diante a gente vai até o versículo 13. Amém? Glória a Deus. Então, Mateus capítulo 17 até o versículo 13. A transfiguração de Jesus. Como é que a gente vai deixar agora o Espírito falar? Vamos ler e você vai ver como é que ele vai agir e você vai entender essa transfiguração sobre a minha vida, sobre a tua vida, o que está acontecendo, o que não está. Vamos deixar o Espírito Santo falar, se você crer, mas eu quero orar com você agora. Eu quero, Senhor, orar por você. Então, feche teus olhos e só me escuta. Só escuta. Tá bom? Só escuta. Feche teus olhos agora. Fechou? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, te pedindo a direção. Que o Teu Espírito, Senhor, venha diante do meu espírito, diante do espírito de quem nos acompanha, que ele venha reativar, que ele venha acender o fogo. Aquele fogo lá de Pentecoste, que todos sentiram aquela unção, aquela presença. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. E que ela, Pai, seja só mais uma confirmação daquela que o meu coração guarda e testifica sobre a Tua verdade. Então te pedimos nesse exato momento que o Senhor fale conosco nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada. Te agradecemos, Senhor. Guia-nos nos Teus passos, no caminho da verdade e da vida. É o que eu te peço agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu estou só em Marcos. Mateus, capítulo 17, tá bom? Mateus, capítulo 17, a transfiguração. 6 dias, isso Jesus no deserto. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Observe. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada, de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Deixa eu dar um ponto aqui, só para a gente já pegar confirmação sobre a palavra de Deus. Quando a gente já recebe o Espírito, ou tá para receber, que a gente vai ser ungido com o Espírito Santo, Deus já manda os seus profetas, os seus discípulos, te dar uma palavra. Observe que
antes de Deus, veio Moisés e Elias falar com Jesus. Então, eu quero que você observe as confirmações. É só confirmações que Deus já está te pegando, Ele já está te cercando, e aí é que vem a unção. Amém? Então vamos lá. E aí, eles começaram a falar com Jesus, Moisés e Elias. Pedro exclamou, lembrando que eu estou usando a Bíblia, versão transformadora, tá bom? Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso, estamos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante as cobriu. Uma nuvem cobriu todo ele. E ali Deus começou a falar com ele, né? E olhe só, quando a nuvem cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levante-se, disse Jesus, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. E eu, porém, lhe digo: Elias já veio, mas não reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão com o Filho do Homem sofrer. Então, eles farão da mesma forma com o Filho do Homem, ele vai sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. João batiza. Amém? Até aqui nós já entendemos que quando você já está no caminho, quando você já está na direção, quando você já está para andar, quando você já está ciente de que Deus já confirmou, já mandou os seus profetas, já mandou os seus discípulos, já mandou os seus servos. E aí você estava no culto e veio um pastor, veio uma irmã, até mesmo esses que não têm cargos. Até mesmo esses que não têm cargo, falar com você. E aí te deram uma palavra, te confirmaram: olha, fica vigia, Deus está te preparando para você fazer a obra dele aqui na terra. E você, por não ter discernimento, às vezes você já foi até batizado pelo Espírito e não sabe. Até você nem sabe. Mas aí é que você começa a entender. Quando você começa a ver e não entende. Você vê, mas não entende. Pessoas chegam até você, pessoas que nunca falaram com você, começam a se encostar em perto de você. E algumas coisas vão começar para você achar que está errado. Mas aí é que está andando. Que você tenha a plenitude e o discernimento de entender a voz de Deus. Então, a partir de agora, você já vai entender. E já vai sim dar
testificação da palavra do nosso Senhor sobre a tua vida. Amém? Então, quando você vê um profeta, às vezes não é nem profeta pelo ministério que está ali, você acha que é uma pessoa normal, mas Deus usou aquela boca profética para falar com você. Não é profeta, mas é boca profética. Boca profética, profecias, entrega de momento. Não que aquela pessoa seja um profeta. Entenda isso. E aí chegou aquelas pessoas e começaram a falar com você e tal, e começou a andar. E aí? Você sem entender nada, tudo bem. Seja feita a vontade de Deus. E a sua? O que é que você está fazendo? Por que eu estou assim? Tem pessoas falando comigo, eu não sinto nada, não é para você sentir, é para você viver. Às vezes eu estou aqui, tem tempos que às vezes eu não pego nem na Bíblia, mas eu fico com Deus falando na minha mente assim. E Ele falando. E aí, às vezes, fala assim, pega a Bíblia. E eu vou lá e começo a ler. E vou-me embora. Só que aí, ela vai guardando. Para o momento certo, da palavra certa, você entrega. E você não sabe nem de onde saiu. Por quê? Porque não foi você. Depois você vai ver, mas irmão, aquele negócio que tu falou para mim lá, aconteceu. O que eu falei? Você não. Aí depois você vai ficar e não vai entender. Então o que eu posso estar dizendo para hoje é que você comece a entender que quando Deus quer primeiro o filho amado dele, esse é meu filho que me dá orgulho. Olha o que ele falou aqui, ó. Olha só, a voz. Olha só, quando a nuvem cobriu ele, uma voz que vinha da nuvem disse: este é o meu filho amado. Então quando o profeta já vem e te fala, Deus já está assinando embaixo: esse é o meu filho amado. Então ele fala: ouçam, dê atenção ao meu filho. Então é quando você já começa a entregar, você já começa a ser usado, a falar, a trabalhar na direção daquilo que o nosso Senhor quer que você faça. Então, para você entender de uma vez por todas, tem muita gente que está te cercando, está te arrodeando, está falando com você, está entregando, de vez em quando dá uma palavrinha ali pouca, mas você não está atento, aí está falando com você, pessoas que você nunca nem viu, começou a te abraçar, começou a chegar perto de você, e você sem entender nada, esse povo quer me segurar na igreja, tem alguma coisa errada aqui, eu não quero ser crente, mas ali, meu irmão, já era. Olhe, este é o meu filho amado. Já é filho amado. Já foi. Mas, irmão Berg, como é que eu vou discernir isso? Como é que eu vou entender isso? Simples. Eu não tenho força para ler a Bíblia. Não é para você ter força, não. Abra sem ter força. Qualquer página. Não importa, não dê gosto, leia. Eu não sei por onde começar. Abra a primeira página que comece. Nem que seja só a descrição. Leia, pegue nela, é espada, ela é penetrante. Ela corta, ela perfura, ela vai indo. Você não entendeu o que eu falei? Tem tempo que eu não pego nem na Bíblia. Mas a palavra, ela está trabalhando. Por quê? Porque aí quando você tiver a ciência e a confirmação de que o Espírito Santo está trabalhando sobre a tua vida, às vezes você está... eu confesso uma coisa para vocês, às vezes eu desço do ônibus, ou mesmo eu vou no carro para o trabalho, e aqui eu começo aqui,
vou quieto aqui dentro do carro aqui. Aí começa assim, ó. Mano, bem baixinho, só pra mim aqui. Eu não tô entendendo nada. Aí eu tô lá no trabalho, tomo meu café, sento na minha mesa, coloco meu fone, vou ouvir meu louvor e já longe de outras pessoas. Aí eu dou aumento mais um ponto na mesa. Na mesa que eu digo é o volume, viu? Só ele passou cantar Aí é quando você tem a confirmação que você já foi batizado. Não é que é uma confirmação que você já foi batizado, falar em línguas, não. São dons. Tem um de interpretar, e aí muitos dons serão espalhados. Por quê? Porque quando você já começa a falar, e quando você já começa a trabalhar nessa área, que você já começa... Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu estava sentado na minha mesa, fazendo o serviço, e eu simplesmente, eu estou falando por mim, tá? Eu me levantei, dei a volta, tinha uma mulher lá, que eu nunca nem falei, falava assim, falar que eu digo conversar, bater papo. E ela tá, a gente só fala assim, bom dia, boa tarde, boa... Enfim, vamos embora e acabou e tchau, só isso. E nesse meio termo, eu estava lá na mesa, eu levantei. Olha só. Que como Deus pega. Eu levantei, dei a volta pela outra mesa por trás, cheguei nela. Eu falei, olá, tudo bem com você? Ela falou, tudo bem, Berg. Como é que você está? Eu falei, tô bem. Deixa eu te falar uma coisa. Se você me permite, só escuta. Deus manda te falar para aqui. Para aqui. Para você agora. Que esse perdão que está aí, que está preso, que você se liberte dele. Que você não precisa nem ir até a pessoa pedir perdão, mas que você entregue na mão de Deus, perdoe pelo seu coração. E eu olhei para a mulher, ela já estava chorando. E ela começou a falar, né? Ela chorando, porque meu tio fez isso comigo, eu também. Só falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, tu sabe de onde tu saiu. Eu falando, porque eu estou falando para vocês, mas no momento eu não sabia de nada. Como é que eu ia saber da vida da mulher? E eu estava lá, eu estou só passando o que foi falado, que o Espírito Santo me usou para falar com ela. E naquele momento, o Espírito Santo começou a falar com ela, olha, você sabe de onde você veio, você sabe de onde você saiu. Então não fique aí, entregue a meu pai, liberte. E ela só, porque meu tio fez isso, porque... Falei, aí, e eu falando na forma que eu estou dizendo para vocês, mas no momento não era eu. Eu não sabia nada, nunca sabia nem para que lado a mulher morava, nem sei, de fato. E aí ela, beleza. E ela ficou, tudo bem. E coisa vai, coisa vem com o tempo. Aí só para resumir, nesse mesmo dia que que o Espírito Santo estava trabalhando nela, falando com ela, falou bem assim, olha, o teu casamento ele não está indo bem. Ele não está indo bem. Viu? Tu vigia, porque ele pode acabar, ele pode chegar ao fim. E aí tudo bem. Fechei o assunto que tinha de fechar. E aí, beleza, quando foi uns 3, não sei, uma semana, 3, 4, 5 dias mais ou menos assim. Eu tava lá na mesa, ela foi e me chamou, Berg, faz um favor. Eu falei, pois não. Ela falou, olha, primeiramente, bom dia. E eu só queria confirmar para você que você é profeta de Deus. Tá? O que você falou, o que você deixou o Espírito falar com você, é só uma confirmação de Deus, tá? E
sobre o meu casamento, o meu marido, ele veio com umas ideias para mim de trazer uma pessoa para a gente se relacionar nós três. E eu falei, como é que é? Falou, é. E eu falei, e aí? Ela falou, eu fiquei calado. Porque eu não sei se é um teste que ele quer fazer comigo ou alguma pegadinha. Então, eu fiquei calado. Nem disse que sim e nem que não. Mas não neguei que no meu passado, mais novo, eu fiz. Então, levou isso a ele. Falei, então, faz o seguinte. Fique em paz e deixa Deus trabalhar na tua vida e vai firme. Fica firme. Só não dá brecha para que isso aconteça. Tá bom. Passou os dias e aí, até agora, tudo normal, tudo quieto, pela honra e agora, né? Então assim, nós sabemos que quando Deus envia seus profetas, por que eu contei essa história? Porque Deus usa a gente para falar sem a gente esperar, isso é para você entender. Às vezes você está, como eu estou falando, eu não estava, mas eu tenho ciência, sim, de quando Deus quer falar que Ele manda. Não é qualquer pessoa que Ele vai chegar e vai estar empurrando para você, não existe isso, chegar e apontar, não. Eu não acredito nisso. Espírito Santo não é brincadeira, não. A palavra diz que todos podem pecar contra o Pai e o Filho. Agora, contra a palavra do Espírito Santo, esse aí não haverá perdão. Não haverá perdão. Então, o Espírito Santo, você tem que ter discernimento do que é o Espírito Santo que está mandando você fazer. Fazer é quando você pega, que nem eu estava dizendo, que eu estava quieto no meu canto, só me levantei e fui. Ou seja, nem eu tive a intenção de me levantar, só me disipui. Me levantei, do jeito que eu estou aqui, só me levantei reto e comecei a andar. E fui guiado até lá. E aí comecei. Então, aqui a gente já se entende. O que você tem que entender quando você vê um profeta falando sobre você, que você tem um chamado, que você tem um ministério, então fique atento. Então receba. Então assim, Senhor, se estava precisando de um corpo aqui, o meu. Usa-me a tua vontade, rebaixou-se e andaracanta. Usa o meu corpo, está aqui, ó. Use o meu corpo. Está aqui, me usa, está aqui o corpo, estava precisando de um corpo, está aqui, e vai. Tem pessoas que estão vivendo para agradar pastores, que estão querendo um carguinho ali, está virando um jegue dentro da igreja, um jumento de fazer as coisas para chamar a atenção do pastor, para ver se o pastor dá pelo menos a oportunidade dele pegar o microfone e cantar, que nem no carnaval de Salvador, daí assim. Então não é dessa maneira que funciona. Você primeiramente buscar o reino dos céus. Você tem que buscar Ele, você tem que se conectar com Ele. Não é ninguém aqui que vai colocar em um altar. Não, pode até te colocar, meu irmão, mas sem autoridade não resolve nada. Você não toca nada, você não reage com nada, você não faz nada. Se não tiver o Espírito Santo para te guiar, para te levar, esquece. É só balela. Palavra. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, a Bíblia que diz. Amém? Se você entendeu que você tem um chamado, pegue. Se você entendeu, se você testifica pelo seu espírito, coloque embaixo aqui. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus e os céus te guarde e te proteja sempre, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus.